Oi, pessoal! Saudades da aula presencial, né? Pessoal, devido à questão, às vezes, dos alunos não poderem, assim, estar na plataforma, né, do Classroom, eu resolvi postar, né, os vídeos no YouTube, né, e aí mandar aí para vocês, certo? Hoje nós vamos falar sobre a questão da escrita. Eu fiz a atividade à dedonha justamente para fazer uma avaliação da forma como você se comporta na atividade escrita. E ali eu vi vários comportamentos, né? Ou seja, aquele que não faz, aquele que se dedica, aquele que tem uma letra boa. A dedonha, ela é uma forma de eu avaliar como é que esse aluno se comporta numa redação. Porque redação é uma coisa complexa, né? E, pessoal, acredito que eu tenha falado que redação também é bagagem. Não adianta a gente ficar falando sobre técnicas de redação, os tipos de texto, se você não lê. Principalmente você que vai fazer a redação do Enem, você que quer realmente fazer o Enem com afinco, né, com bastante interesse. Então, eu vou falar do texto narrativo, porque é um texto mais fácil, mas para o texto dissertativo argumentativo, que é o texto que vocês vão ver muito no terceiro ano, precisa de conhecimento. Para o texto narrativo, você precisa ter criatividade, né? Mas também você precisa ter conhecimento de leitura, porque como é que você vai criar histórias se você não tem assim, ideias? As ideias vêm a partir da leitura. Então, eu percebo uma diferença muito grande entre os meus alunos. E essa diferença vem de quê? A alfabetização que esse aluno teve, a escola por onde ele passou, as práticas de leitura que ele tem, né? O que ele lê, o que ele deixa de ler. Então, eu percebo que o meu aluno que lê muito, e eu conheço o meu aluno que lê muito, ele tem uma menor dificuldade de elaborar textos. E aí eu vou falar hoje sobre o texto narrativo, que eu mandei um material, mas nada melhor do que ser falado, né? Então, a gente vai falar sobre o texto narrativo e os seus elementos. Vocês viram aqui, ali os elementos da narrativa, a gente vai começar pelo enredo. Gente, o que é o enredo? São as ideias que você colocou no seu texto. O seu texto fala sobre o quê, né? Então, o enredo é a história propriamente dita. Qual é o assunto da tua história? É uma festa? É uma experiência vivida durante o dia, né? Então, o enredo é a história, né? E o enredo, para ser interessante, ele precisa ter algumas coisinhas. Primeiro, uma situação inicial. Sim, esse texto tem que ter um começo, meio e fim. Então, qual é a situação inicial, né? Você foi para a escola, você perdeu o ônibus, como é que você chegou lá, se choveu. Então, houve uma situação inicial. Textos interessantes têm conflito, né? Eu sempre vi assim, meu Deus do céu, esse aluno escreveu um texto que não aconteceu nada, né? O que foi que aconteceu no seu texto? Você saiu de casa, foi para a escola, fez atividade, voltou para casa, sim, e o que foi que aconteceu aí? Nada de interessante aconteceu ali no seu texto. Então, texto interessante tem um conflito, né? E aí vai ter todo um desenvolvimento e vamos ter aí, né, antes desse desfecho, alguns alunos colocam um clímax, né, que é aquele momento de suspense aí do texto, tá? Então, o texto tem que ter começo, meio e fim. Às vezes o aluno até começa com a situação interessante, mas não teve um final interessante ou não teve final nenhum, né? E o importante do texto narrativo é você saber desenvolver, é você fazer com que um leitor ele se interesse pelo teu texto. Esse narrador, em primeira pessoa, eu participo. Esse narrador em terceira pessoa, eu só observo e conto. Por exemplo, aconteceu uma coisa com uma colega minha. Eu vou contar para vocês, gente, aconteceu com ela. Ela saiu de casa, quando ela foi observar o pneu do carro estava furado. Ou seja, eu sou apenas um narrador observador. Eu não estava presente na história. E nós temos também um narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? É quando o narrador da história, ele sabe do íntimo de cada personagem. Ele sabe se o personagem está com medo, se está com frio. Ele penetra nos pensamentos do personagem, né? Então, esse é o narrador onisciente. Claro, pessoal, que eu estou dando aqui só a teoria, em outros momentos nós vamos trabalhar isso aí com o trecho, né? Para o vídeo não ficar muito longo. Nós temos os personagens, né?
quando a gente está vendo uma novela, que uma novela é um texto narrativo, nós temos os personagens principais, nós temos os personagens secundários, nós temos o personagem que ele é o protagonista, né, que a gente chama de que é o bonzinho, a gente tem o antagonista, que é o vilão, né? E os personagens, pessoal, é muito interessante que a gente caracteriza esses personagens. Uma das dificuldades dos textos que eu pego é que o aluno, ele me diz que ela é Maria, mas não me diz como é que é a Maria. Como é que ela é fisicamente, como é que ela é psicologicamente, né? Então, enriquece muito a descrição. Não só a descrição de personagens, mas também a descrição do espaço. A história se passa na escola, ela é pequena, ela é grande, onde é que ela fica, né? Como é que esse personagem, ele é grande, ele é pequeno, ele é moreno e tudo. Então, assim, a descrição, ela é muito importante para os textos narrativos. E aí, com o tempo, né, com os vídeos, eu vou falar para vocês os textos narrativos mais fáceis, né, que a gente vai começar a fazer uma revisão dos textos narrativos mais fáceis. E aí a gente vai dar continuidade ao nosso programa, né? O espaço, pessoal, é onde se passa essa história. Tua história se passa onde? Se passa na escola, se passa na sua casa, numa casinha, numa fazenda, né? Onde é que se passou essa história? Então, o espaço é onde essa história, ela se desenvolve. E aí a gente vai para o tempo. A gente tem dois tipos de tempo. A gente tem o tempo cronológico e nós temos o tempo psicológico. O tempo cronológico, pessoal, é aquele tempo que obedece à agenda, que obedece o relógio, né? Eu comecei a minha história às 7 horas da manhã e terminei às 9 horas da manhã, né? Então, assim, o tempo foi passando. É diferente do tempo psicológico. O tempo psicológico eu posso pular. Eu posso começar a história bem velhinha, né? Contando uma história que aconteceu comigo. Eu posso começar a história numa sexta-feira, fazendo a retrospectiva, né, da minha semana. Então, o tempo psicológico ele é muito conhecido também como flashback, né? Em relação ao narrador, né, os tipos de narrador. Quem é que está contando essa história? Aí, não sei se você lembra de foco narrativo. Foco narrativo em primeira pessoa, foco narrativo em terceira pessoa. Foco narrativo em primeira pessoa, pessoal, é quando eu estou contando a história, né? Então, quando eu pedir, elabora um texto narrativo em primeira pessoa, que é importante a gente estar falando essas coisas do elemento da narrativa, porque você vai compreender uma proposta de um texto narrativo. Professora, o que é foco narrativo em primeira pessoa? O que é foco narrativo em terceira pessoa? Foco narrativo em primeira pessoa, eu estou participando da história. A história aconteceu comigo, então eu vou utilizar o pronome eu ou vou utilizar o pronome nós. Terceira pessoa, eu sou apenas um narrador observador. Eu sou um narrador que observei e estou contando para vocês, né, o que eu observei, mas eu não participei da história. Para mim, realmente, nada melhor que estar realmente apresentando, falando, interagindo, né? Esse foi o nosso primeiro momento, onde eu estou fazendo uma revisão de texto narrativo e depois eu vou dar meus pulos, vou dar meu jeito de trabalhar com vocês exemplos, né? Exemplos de como é que é uma crônica, como é que é uma fábula. A gente vai fazer aí essa revisão dos textos narrativos, né? Espero que vocês tenham gostado, porque realmente é difícil você dar aula online, né? Eu faço muitos vídeos para o meu Facebook para vender minhas coisas, mas é outra coisa, né? Aqui a gente tem que ter um cuidado para que a gente explique e o aluno consiga entender. Então, essas aulas elas vão estar no YouTube e acompanhem, divulguem para os colegas, porque tem muita gente que não está usando a plataforma, né, o Classroom, e aí você pode acompanhar. Outra coisa, pessoal, mandem também sugestões, né, porque assim, trabalhar a redação online é muito difícil, porque eu gosto muito de trabalhar a redação, a gente lendo o texto, trabalhando o texto, escrevendo textos, revisando, corrigindo. A gente só aprende a escrever, pessoal, dessa forma, né? Então, aí, esse nosso primeiro encontro, nós teremos outros. Beijo para vocês.